E é sobre isso que a gente vai falar agora, então, com a Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro da FGV, do FGV IBRE. Bom dia, Silvia. É um prazer ter você aqui conosco. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir o grande dia, né? O dia do PIB, divulgação, né, das contas nacionais. Exatamente. Silvia, então, queria já começar te perguntando sobre essa expectativa para o PIB. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem uma expectativa aí de que o PIB fique em 1,5%, 1,2% no primeiro trimestre. O que você espera e por que o PIB está surpreendendo para cima? Bom, essa é a grande pergunta, né? É muito interessante, né, Priscila, que com certeza será bem positivo, né? Ainda a gente tem um pouco de incerteza, eu tenho um número um pouquinho mais baixo, mas como eu disse, há possibilidade sim de ser ainda mais positivo, tá? A gente tem sido surpreendido ao longo, né, dos meses, principalmente em relação ao mês de março. Mas eu gostaria só de mencionar que em meu cenário do Boletim Macro, nós nunca tivemos uma previsão de contração, de recessão da economia brasileira, né, esse ano. E sempre o PIB do primeiro tri foi positivo, né? Mas mesmo assim eu fui surpreendida. Por quê? Porque a gente, né, eu dizia assim, 21 não havia acabado. Por quê? Porque esse ano ainda seria beneficiado, somente esse início de ano, seria beneficiado pela reabertura da economia. Nós tivemos, né, com certeza a variante Ômicron em janeiro, mas foi muito curto, né, esse processo e rapidamente a economia, né, voltou, tivemos o aumento da mobilidade e os segmentos de serviços que foram mais afetados pela economia, né, pela pandemia, ele realmente voltou rapidamente, né? Então, primeiro, acho que teve essa aceleração muito rápida, essa normalização rápida da economia brasileira, né? Principalmente em março, aí um resultado muito positivo do setor de serviços. E a gente tem que lembrar que dentro do consumo das famílias, serviços têm um peso muito relevante. Mas não foi só isso, né, Priscila, né, e Thaís? Principalmente, né, esse PIB do primeiro tri, ele foi também anabolizado também por dois outros aspectos. Nós tivemos também, né, um novo choque de commodities, né, uma situação triste de uma guerra, mas a economia brasileira, o peso do agronegócio, o peso da indústria extrativa aumentou muito no ano passado. A gente calcula que mais ou menos 1/3 desses segmentos, né, com todos os efeitos diretos e indiretos, já representa 1/3 do PIB brasileiro. Ou seja, a contribuição externa para o crescimento será muito forte, né? E a pergunta é o que vai ocorrer nos próximos trimestres. Mas na minha avaliação é reabertura, normalização da economia muito rápida, ao mesmo tempo também contribuição externa para o crescimento e, é claro, né, a gente tem aí setores que ainda estão sendo beneficiados pelos efeitos defasados dos estímulos. Tivemos estímulos fiscais, né, como a ampliação do Auxílio Brasil e a própria construção civil, né, que a gente tem que lembrar que ainda está sendo beneficiada pela queda da taxa de juros, né, um pouco nessa linha. A queda da taxa de juros do ano passado, que impulsionou muitos empreendimentos novos, né? Silvia, a gente vai pedir para você esperar um pouquinho, nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu e Priscila queremos só dividir aqui com quem está conosco essa trajetória dos últimos trimestres e mostrar também o que está acontecendo com uma das premissas básicas para o crescimento, que é esse tema que nós queremos explorar com você. Espera um minutinho que a gente já te coloca de volta na tela. Priscila trata agora da expectativa, né? O PIB, então, vai sair às 8 horas, vai ser divulgado pelo IBGE. A gente vai trazer aqui, então, essa trajetória que a Thaís comentou, aí do PIB dos últimos trimestres. Então, a gente teve uma recuperação forte no PIB do primeiro trimestre de 2021, depois daquele baque inicial da pandemia em 2020. A economia teve uma recuperação forte, depois ela foi perdendo força, né? Teve, de novo, a Covid fechando tudo na economia, então ela perdeu força no segundo e no terceiro trimestre, sobe de novo, tem uma recuperação leve ali no quarto trimestre, recuperando um pouco das perdas dos trimestres anteriores. E aí agora, então, essa expectativa desse crescimento de 1,2% para o PIB, que vai ser divulgado hoje, do primeiro trimestre de 2022, que, como a Silvia falou, né, Thaís? Então, commodities estão puxando, serviços e a reabertura plena, né? Essa reabertura plena, ela trouxe mais atividade do que os economistas esperavam e é por isso que a gente também viu uma revisão muito grande da expectativa do PIB. A gente começou o ano com uma expectativa de PIB em 0,5%, por aí. Agora os economistas já esperam que a economia cresça 1,5%. Tem economista até mais otimista que acha que a economia pode crescer até 2% nesse ano, né? Agora é interessante acompanhar essa volatilidade nos resultados, né? E uma das coisas que explica isso é o nível de investimento do Brasil. Nós vamos ver agora um estudo feito pela Juliana Tresse, que é companheira da Silvia Matos lá no Instituto Brasileiro de Economia, e ela fez uma relação usando dados do Fundo
Monetário Internacional, também do IBGE, para mostrar que a taxa de investimento do Brasil no PIB, a taxa de investimento do Brasil sobre o PIB deve ser a menor do que a de 82% dos países que são acompanhados pelo Fundo Monetário Internacional. Foram considerados 170 países para esse levantamento. Então, nas contas da Juliana Tresse, com quem eu conversei ontem, a taxa de investimento média no mundo está em 27% do PIB, um pouco mais. Nas economias avançadas, quase 23%. Nas economias emergentes, que o Brasil faz parte, sobe para 33%. Aqui temos a participação de China e Índia muito forte, e a taxa do Brasil deve fechar este ano em 18%. Esse investimento aqui é o que a gente chama de investimento físico, investimento na capacidade do país de produzir. A Juliana Tresse diz o seguinte: Thaís, a pior comparação não é nem com o mundo, é com a gente mesmo. É olhar para trás, para 10 anos atrás, e saber que o Brasil já teve uma taxa de investimentos acima de 20% e não conseguiu manter, né? Ela é um investimento que foi muito focado na área da construção civil, que a Silvia Matos acabou de chamar a atenção aqui, que teve uma retomada mais forte, e agora se divide entre construção civil, bens, máquinas e equipamentos, ou seja, aquilo que faz a capacidade do país crescer. Vamos voltar com a Silvia Matos para falar um pouco mais sobre isso. Silvia, esse estudo da Juliana é muito interessante porque faz a gente olhar para a causa, né? Por que temos uma volatilidade tão grande num patamar tão pequeno de crescimento nesses anos? A explicação parte também desse baixo investimento, né? Sem dúvida, Thaís. Eu acho que o diagnóstico é muito claro e até o receituário também sobre o baixo crescimento da economia brasileira. E não é só isso, né? Além do baixo investimento, quando a gente até compara com países da América Latina mesmo, ele também é muito concentrado no setor de commodities. E outro reflexo disso, né, desse baixo investimento e generalizado pela economia brasileira, é que a produtividade, né, aquilo que a gente diz, né, que você investe ou você, enfim, a economia coloca, né, todos os insumos produtivos e recupera isso, né, de agregar valor, ele tem sido negativo, mesmo antes da pandemia. Então, acho que esses são dois, né, sinais claros que o paciente não está bem, né? Você tem um baixo investimento e, consequentemente, mesmo quando investe com uma qualidade, digamos assim, até duvidosa em relação a vários investimentos. É claro que isso a gente melhorou bastante no Brasil nos últimos anos, mas mesmo assim ele é concentrado. Claro, como eu mencionei, o setor do agronegócio, o setor de commodities em geral é um setor essencial para o Brasil, mas crescimento generalizado e expressivo depende desse efeito muito mais difusor na economia brasileira. E a gente sabe que isso só é possível com um ambiente de negócios extremamente favorável, ou seja, favorável para o investimento generalizado, investimento em capital humano, investimento em tecnologia. E isso faz com que, né, claro, né, se a gente é ineficiente nesses pontos, a gente vai colher, a gente colhe o que a gente planta no final. Então, não há nenhum desafio, né, é um puzzle do baixo crescimento da economia brasileira. E mais do que isso, a gente está falando de uma revisão do PIB de 2022, mas a gente está falando de PIB basicamente zero, potencialmente até negativo em 23, ou seja, a gente sempre cresce muito pouco num período muito, muito curto da economia. Então, isso, infelizmente, é o lado pior, que é uma certa estagnação, né, digamos assim, do crescimento da economia brasileira, principalmente do PIB per capita, que representa, né, que a gente pode comparar com outros países. Silvia, eu tenho uma pergunta muito rápida que está esgotando nosso tempo. Como que você relaciona o que a gente está vendo na política, essa tentativa de controle de preços, vários projetos estão sendo pensados aí, com essa falta de visão de longo prazo? Você percebe que o que a gente está vendo nesse ano de eleição e de tentativas de controlar preços e mexer com algumas leis, mexer com alguns impostos de forma emergencial, é diferente do que a gente viu em outras eleições, ou todo ano de eleição acontece isso? De que forma isso desarranja o planejamento para a economia brasileira? Sem dúvida, Thaís e Priscila, quando a gente olha esse indicador, né, para tentar traduzir isso, né, qual o impacto dessa incerteza do ambiente de negócio, da segurança jurídica, da mudança de regras, a gente produz lá no IBRE também um indicador de incerteza na economia. E tem incerteza sobre a política fiscal, porque no fundo, né, tudo que nós estamos tentando fazer para reduzir o preço vai ter impacto no futuro, né? Então, a política fiscal, a capacidade de voltar a ter superávites estruturais, ou seja, superávites consistentemente,
realmente, né, não só dependente de commodities e da inflação de curto prazo, fica realmente prejudicado. A gente está falando de menos, né, arrecadação no futuro. Então, não existe atalhos. A única coisa que eu gostaria de mencionar, que eu acho que é importante, é que no passado, infelizmente, a gente tinha muita gordura para queimar, a gente tinha superávit primário, então a gente conseguia esconder, né, os efeitos negativos de políticas intervencionistas. No momento atual, né, a gente já percebe os efeitos colaterais. Então, eu acho que talvez a vantagem é que não tem como enganar, enfim, políticas, né, que são, digamos assim, com mais caráter populista. Rapidamente, a gente já vê o impacto, inflação, aumento de risco, porque não existe espaço realmente no orçamento público para acomodar, e é uma discussão de curto prazo que vai ter impactos, né, no futuro. Então, não tem almoço grátis, que a gente diz em economia. Estava pensando nessa frase, Excelente. Não tem almoço grátis e não tem solução simples para problemas complexos, né? Silvia, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. Te esperamos mais vezes aqui no Money. Obrigada por ter acordado cedo. Obrigada, um prazer. Tchau, tchau.